dia 25 de maio, comemora-se o Dia da Toalha. Essa data é uma homenagem aos fãs do autor da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, o escritor britânico Douglas Adams. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Afinal, você pode usar a toalha como um agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Você também pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia mármore de Santragino V, pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo, enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou simplesmente para evitar o olhar da terrível besta voraz de Troll. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, você pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Mais precisamente, o Dia da Toalha ganhou um novo significado, sendo reconhecido mais popularmente como o Dia do Orgulho Nerd. Nerd, que durante muito tempo foi um termo associado pejorativamente, hoje são percebidos de uma outra forma, completamente diferente. No final, todo mundo tem um pouco de nerd em si. Desde a invasão dos heróis nas histórias em quadrinhos lá no início dos anos 1930, passando pela febre do Star Trek na década de 60 e chegando ao fenômeno Star Wars no final dos anos 70, o culto à cultura pop nos acompanha por gerações. Eu convidei Marcelo Forlani, que junto com seus amigos resolveram dedicar a vida a falar sobre quadrinhos, games e filmes. Eles criaram o site Omelete, que hoje é um importante grupo de comunicação e entretenimento que, entre outras realizações, criaram a maior Comic Con do mundo. Vamos lá para o papo com o Forlani, que no final do programa eu volto para dividir com vocês as minhas impressões. Forlani, o Omelete começou com um site de notícias, sobre cultura pop, games, séries e tecnologias e hoje se tornou uma corporação com eventos gigantes e portais especializados para áreas da indústria do entretenimento e da indústria pop. Como é que foi essa transição de um site lá do começo dos anos 2000 para uma empresa que hoje reúne tanta gente e tantas iniciativas? Acho que a resposta mais curta aí foi um passo de cada vez, e realmente foi isso. Quando a gente começou o Omelete, em 2000, a gente queria só falar sobre os temas que a gente gostava. E aí a gente foi evoluindo, e sem dar um passo muito grande, assim, a gente sempre foi fazendo o que a gente conseguia fazer. Então quando a gente começou, por exemplo, a fazer os vídeos, é porque a gente viu ali uma possibilidade, de mudança, ou que o mercado estava mudando. O YouTube estava surgindo, a gente começou a fazer os vídeos, o YouTube era nada, comparado com o que é hoje, Mas sempre buscando formas de aumentar o tipo de conteúdo que a gente fazia. E o YouTube, por exemplo, é um caso muito interessante da gente falar, porque ele trouxe um público novo pra gente. Com o site, esses 8 anos até a gente ter também os vídeos, a gente foi crescendo. E a nossa base de leitores ali, naquele momento, foi crescendo também, mas era um público mais velho, de 25 a 35 anos, mais ou menos ali, por mais ou menos o que era a minha idade. Eu comecei o site justamente com 25 anos, naquela época eu estava ali nos 32, 33 anos, então eram mais ou menos as pessoas que eram meus contemporâneos, E a partir do momento que a gente começa a fazer vídeo, a gente começa a falar com um público mais novo. O pessoal que estava no YouTube naquele momento era já uma molecada de 14, 15 anos, então a gente viu isso daí em eventos, por exemplo. Antes, quem vinha falar comigo era o pessoal mais da minha idade, a partir disso a gente vê um pessoal mais novo, vindo trocar ideia e falando assim, nossa, eu gosto muito do Omelete TV, não só do Omelete, sabe? E daí, isso foi muito forte para mim quando veio um amigo de uma colega jornalista lá no Omelete uma vez, fazer uma visita e tal, ele tinha lá os seus 13, 14 anos na época, e ele falando que não conhecia o Omelete site, ele não consumia o Omelete site, ele consumia só o que a gente fazia no YouTube. Aquilo pra mim foi muito forte, sabe? Ele falou assim, como assim, Ele vem falar isso na minha cara. Mas, na verdade, isso foi ótimo pra justamente perceber que o Omelete não é só o site.
Omelete é o site, é o nosso Twitter, é o nosso Instagram, é o nosso YouTube, é o nosso Facebook, são os nossos eventos. A gente faz um monte de coisa e assim, as pessoas estão nesses lugares diferentes também. O importante é que elas estejam consumindo o nosso conteúdo, né? Independente da plataforma que eles estão utilizando, né? Se tá no computador, se tá no celular, se tá no carro, tudo bem. O importante é estar ligado no que a gente está fazendo, independente do meio aí onde a gente está passando essa informação. Eu tô te ouvindo e tô lembrando de uma entrevista uma vez que eu vi do Dave e do Alexandre lá do Jovem Nerd. Uhum. E eles falaram um negócio muito na tua linha, que é quando eles lançaram um canal no YouTube. É o mesmo depoimento, é o mesmo sentimento. Todo mundo conhece hoje, quem já ouviu o podcast sabe que existe um podcast chamado Nerdcast, que é um fenômeno de audiência e de formato, enfim. É um grande produto desse meio, né? E quando eles falaram que, olha, tinha gente que não conhecia o Nerdcast, a gente não conhecia o site, que só conhecia a gente no YouTube. Que ele falou, quem que são esses dois gordos, que antes eles eram gordos, aí não tem isso, mas são... Quem são esses dois gordos que estão aqui fazendo palhaçada? E é justamente por isso que era uma tecnologia que, aliás, era um ambiente que não conectava com o resto da audiência dela. Essa é a beleza da presença digital, né? Quando você tem uma presença digital bem estruturada, né, bem formada, você começa a trazer públicos e conectar esses públicos em meios diferentes. Ainda dentro dessa pergunta, eu queria te fazer uma outra reflexão, queria ouvir a tua reflexão, na verdade, sobre isso, que é, como vocês têm frentes muito distintas, esses conteúdos, eles têm características próprias para essas outras frentes, ou no final do dia você dá leves adaptadas, assim, sabe? Para YouTube eu tenho que fazer mais assim, para esse produto do YouTube. Como é que vocês olham para esses meios de maneira diferente? Tem linguagens diferentes, sim. Embora o objetivo geral, né, seja justamente informar as pessoas, tem formas diferentes de fazer isso. No próprio, se pegar só o Instagram mesmo, né, você tem os posts normais, você tem o Stories e você tem o IGTV, agora tem o Reels, tudo dentro de um aplicativo só, né? E cada um tem a sua particularidade ali. E isso também vai funcionar também para o Facebook, isso vai funcionar também para o Twitter. Cada um tem a sua particularidade e a gente tem que usá-la de uma forma diferente, né? Os Stories, por exemplo, do Instagram, a gente usa para fazer uma coisa mais de bastidores do Omelete. Então são as pessoas ali que fazem parte da redação, contando um pouquinho do seu dia a dia, compartilhando as coisas que estão lendo, que estão assistindo. Já a parte de notícias fica realmente pro site, ou fica pro Twitter. É meio que uma timeline mais fiel do que é o site, né? Então ela é um pouco mais informativa. Então cada um vai ter realmente uma forma diferente de fazer essa comunicação. Até, por exemplo, você pegar um TikTok hoje em dia, né? Que é o equivalente ao que foi o Twitter. O TikTok é o que vai trazer uma base de gente aí de, sei lá, 8, 9 anos, acho que isso, pra cima, né? Por aí, Que é um público que não necessariamente está consumindo o Omelete hoje, mas que pode, a partir disso, começar a seguir a gente, entender e se interessar por que a gente faz. Deixa eu te fazer uma pergunta, Forlani. Você, quando se juntou aos seus amigos e falou, cara, vamos fazer aqui um site, enfim, alguma coisa que a gente vai contar as coisas que a gente gosta. Vamos falar de cultura pop, vamos falar de quadrinho, vamos falar de jogo, vamos falar de cinema. Quando vocês se juntaram para fazer isso, acho que a motivação que estava por trás, pelo menos esse é um sentimento que me parece ser, era muito mais a vontade de realizar uma coisa que deixava vocês felizes e, sabe, uma coisa bacana. Quando é que isso vira um business, de fato, que começa a virar uma parada que começa a dar certo, entrar dinheiro e tudo mais? E se quando faz essa mudança, quando você percebe essa mudança, rolou alguma coisa do tipo, cara, tá começando a ficar chato, tá começando a virar rotina, tá começando a virar um trabalho? Se isso aconteceu, como é que vocês lidam com essa jornada, né? Com essa timeline entre a realização e a mudança para um business? Você tá certíssimo na sua colocação. Quando a gente começou o Omelete, justamente a gente estava criando ali um lugar para a gente falar do que a gente gostava, né? Os quadrinhos que a gente estava lendo, os filmes que a gente estava vendo. Era justamente a ideia, né, do Omelete era essa, de ser como que você com seus amigos sentado numa mesa de bar ali conversando enquanto tá tomando ali a sua água, né?
É isso que as pessoas fazem num bar, eu acho. Eu não lembro mais. Exatamente. Por isso até a gente tinha uma linguagem mais leve. A ideia era justamente ser uma coisa diferente do que eram os jornais, as revistas. Tinha aquela editoria de cultura que você lia e no final você não sabia se você tinha entendido ou não, se a pessoa tinha gostado ou não daquele filme, daquele livro, enfim. Então a gente queria justamente ser o mais fácil possível, né? Uma linguagem coloquial ali, sem ser pobre, né? Mas conversando realmente de igual para igual com as pessoas, com os amigos que gostam das mesmas coisas que a gente. Foi assim durante quase 8 anos, 6 anos, que o Omelete era o nosso segundo trabalho. A gente tinha o trabalho do dia a dia ali, era o Clark Kent no Planeta Diário, e daí depois a gente tirava o terno e ia salvar o mundo, né? O nosso mundo, no caso. Ou Bruce Wayne. Bruce Wayne não conta porque ele já é rico, né? Então vamos deixar no Super-Homem mesmo. Esses crescimentos que a gente teve, né? Ao longo do tempo, que a gente foi conseguindo contratar mais pessoas e tudo mais, vem, é lógico, trazendo dores de crescimento aí, né? De saber realmente, por exemplo, no começo eu que fazia o pagamento das pessoas, né? Eu era a pessoa que tinha a senha do banco, então eu que fazia o pagamento. Depois sim, a gente tem agora um departamento de RH, financeiro, administrativo, né? Tudo para fazer isso daí funcionar da melhor forma possível. E quando as pessoas olham pra gente e falam assim, isso que vocês fazem não é trabalho, vocês ficam só jogando videogame, assistindo filme. Mas as pessoas esquecem também dos filmes ruins que a gente tem que assistir para fazer a crítica, dos videogames que não acabam nunca, né? Então, é lógico que isso é brincadeira, né? Mas é um trabalho, né? A partir do momento que é um trabalho, sim, você vai fazer muita coisa chata, porque isso tem que ser feita, né? Alguém tem que fazer aquilo. Bom, e uma das coisas interessantes no meio da jornada de vocês é que um belo dia vocês resolvem realizar aí um evento chamado CCXP, que foi um evento que começou ali... Na verdade, não dá nem pra falar que ele começou, o time do Pili já começou grandioso, de certa forma, mas hoje ele é um negócio gigante, né, cara? Que tem proporções que transcendem as fronteiras, digamos assim, aqui do Brasil e que tem coisas acontecendo por acontecer. Como é que foi conceber e como é que foi botar esse negócio de pé, construir a CCXP? Então, a construção da CCXP, ela começa em 2007, na verdade, que é o primeiro ano que o Érico e eu vamos para San Diego Comic Con. Quando a gente chegou lá, começou a olhar o que era aquilo, tamanho daquilo, as pessoas que estavam ali, falei assim, nossa, isso aqui é a Meca. É a Meca Nerd, a gente precisa voltar pra cá e a gente precisa que todos os nerds venham pra cá. Só que, enfim, não é assim fácil, né? Para as pessoas viajarem, precisa de muita coisa envolvida aí. Então a ideia era justamente a gente pegar e fazer isso no Brasil. Então a gente voltou tão empolgado que a gente foi bater na porta de todos os estúdios que a gente já tinha bom contato naquele momento para falar, olha, tem esse negócio lá que você sabe, né? Que existe, que é a San Diego Comic Con, né? Tá desde 1970. Existe a Comic Con de San Diego. Só que realmente o negócio lá é diferente. E a gente precisa fazer uma coisa dessa no Brasil. Só que assim, na verdade, naquele momento, nem a gente estava pronto para aquilo, a gente como Omelete, e nem o mercado brasileiro, eu acho. Então, enfim, continuamos voltando para San Diego, ano após ano. Fomos para Nova York algumas vezes. Eu morei em Londres, visitei as Comic Cons de lá. E daí a gente conheceu também 2 outros parceiros, que são o Renan Pizzi, da Pizzi Toys e da Iron Studios, e também o Ivan Costa, da Chiaroscuro Studios. E daí nós, as 3 empresas, né, Omelete, mais Chiaroscuro, mais Iron Studios, que são as empresas que criaram a CCXP. Assim, a gente, Omelete, tinha muito contato com os estúdios e com as TVs e tudo mais. O Ivan, da Chiaroscuro, ele tinha um contato, ele é uma agência de talentos para as grandes editoras de quadrinhos, Marvel, DC, Image e tudo mais, e muitos artistas brasileiros que trabalham para fora, eles que fazem esse agenciamento, não só brasileiros, mas também da Europa, da Ásia e tudo mais. E tem também, por outro lado, o Renan, que ele era importador de colecionáveis, né, com a Pizzi Toys. E hoje em dia ele tem também uma marca própria que desenvolve aqui dentro no Brasil mesmo alguns dos colecionáveis mais legais do mundo. É verdade.
que são vendidos no mundo inteiro aí, desde Marvel, DC, Star Wars, etc. Então a gente tinha ali meio que um ecossistema da cultura nerd fechado junto com a gente. E a partir desse momento que a gente começa realmente a desenhar, isso foi em 2013 que a gente se reuniu, a gente falou assim, olha, não dá pra fazer isso em menos de um ano, e realmente foi mais de um ano, foram acho que quase 1 ano e meio de planejamento pra gente fazer o nosso primeiro evento, porque ninguém era de evento ali. O mais próximo disso era o Ivan, que tinha feito curadoria de algumas coisas no FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Então, juntamos as 3 equipes, fomos conversar com pessoas que eram do mercado de eventos e estamos aprendendo aí até hoje como fazer um evento. E assim, isso ajudou muito, né? Não só o Omelete a ter uma credibilidade ainda maior dentro do mercado de entretenimento, mas também foi muito bom para a própria indústria, né? Porque a gente não tinha um evento voltado para o consumidor final como é a CCXP para o entretenimento, né? Então, tipo, se a gente tinha, sei lá, a Bienal do Livro, se a gente tinha o Salão do Automóvel e tal, para esse mercado de entretenimento, a gente não tinha nada parecido com isso. E daí, hoje em dia, os estúdios se beneficiam disso, né? Porque a gente vê a Warner, por exemplo, trazendo a Mulher Maravilha para cá no passado, né? O Gal Gadot estava aqui com a Patty Jenkins, falando do Mulher Maravilha, mostrando o trailer em primeiríssima mão no mundo inteiro. A gente teve 2 milhões de pessoas assistindo online esse evento, né? Ano após ano a gente está aprendendo a fazer isso e acabou uma edição do evento, a gente se senta para ver o que funcionou, o que não funcionou e o que a gente vai fazer para melhorar para o próximo ano. Uma das coisas bem interessantes disso tudo que você falou, dessa trajetória, enfim, de algo que começou, como eu mencionei, não dá pra falar que ela começou pequena, né? Porque ela começou já grande, mas já foi se estruturando, mas hoje ela já tá num outro patamar, numa outra estruturação, né? Quer dizer, queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento recente do evento de vocês, de ter, como eu mencionei, saído do Brasil, né? De estar tomando outras iniciativas. Quais são esses novos desafios para vocês e para onde você acha que está apontando o futuro assim da CCXP? Pois é, ano passado a gente fez o nosso primeiro evento internacional. Nós lançamos a CCXP Cologne, lá em Colônia, na Alemanha, né? Em parceria com a Colmesse. Foi bastante legal, a gente estava com a segunda edição do evento programada agora para junho, né? Que infelizmente a gente teve que adiar por causa da pandemia. Mas estamos já trabalhando para que o evento aconteça em junho de 21. Acho que essa ideia de internacionalização da marca, da experiência, funciona. Sem falsa modéstia, assim, o evento que a gente faz aqui é diferente. Como eu falei, eu conheço San Diego muito bem, eu fui para lá há muitos anos. A primeira vez que você vai, você fala assim, nossa, isso aqui é muito legal. E realmente é. Mas você volta no ano seguinte, fala assim, ué, mas isso aqui não é a mesma coisa do ano passado? Sim. Muito pouca coisa muda lá. A CCXP, ano após ano, é um evento diferente, porque os estúdios estão trabalhando de forma diferente. A ideia que a gente teve aqui, né, de chamar o evento de CCXP, que é Comic Con Experience, a parte da experiência foi muito bem incorporada por todo mundo que trabalha ali dentro. Então tá todo mundo realmente empenhado em fazer alguma coisa diferente. Então por isso que ano após ano os estúdios fazem ativações diferentes, vão fazer photo opportunities, né? Tipo, lugares para você tirar uma foto. Um ano vai ser um figurino especial de algum filme, o outro ano vai ser, né? Ano passado a Warner tinha uma marreta gigante da Arlequina, tem lá o sofá do Friends, tem na Disney, sei lá, o Dumbo. Então assim, cada um vai criar uma forma diferente de chamar a atenção. E ano após ano isso vai ser uma coisa diferente, porque realmente o material final que eles estão promovendo ali, seja um filme, uma série, ele vai passar por mudanças também, né? Não vai ter repetição. Enquanto que lá eu vi o stand da DC Comics lá em San Diego usar o mesmo banner durante 5 anos. E eu não tô zoando, era literalmente o mesmo banner. Vira quase um ponto turístico, né? Você já sabe o que esperar, entendeu? Você volta no ano seguinte, você já sabe o que vai ser.
Faz sentido. É legal? É, porque tá todo mundo lá. Assim, eles têm uma vantagem geográfica Sim. que a gente não tem como competir. Eles estão do lado de Hollywood. Por isso que eles conseguem levar tantos atores, diretores, produtores pra San Diego, né? Eles estão a 2 horas de limusine de Hollywood pra San Diego, né? 3 horas, que seja. A gente tá, na melhor das hipóteses aqui, a 12 horas, né? Sem contar a imigração e tudo mais. É verdade. Então, a gente leva essa desvantagem. Porém, a gente tem outras coisas que pesam pro nosso lado. Uma delas é o carinho do público brasileiro. O barulho que a gente faz aqui é diferente. É diferente. O público americano, eles gostam, eles vibram também, tá? Não vou falar que eles não vibram. Eles vibram bastante. Mas aqui é diferente. Não dá pra uma pessoa vir pra cá, subir no palco e falar, não, já passei por isso antes, é normal. A Alicia Vikander, né, que ganhadora do Oscar, veio pra cá pra promover o Tomb Raider. Ela falou assim, nossa, pela primeira vez eu me senti uma grande estrela, né, uma rockstar. Ela falou alguma coisa assim. James Gunn, né, diretor do Guardiões da Galáxia, também falou que foi a experiência mais legal que ele já viveu. E é um cara que vive lá em San Diego também. Eu fui num painel dele em San Diego, que o Hall H, que é o principal auditório lá de San Diego, para 7.000 pessoas quase, esvaziou na hora do painel dele, porque ninguém sabia quem que era o James Gunn ainda. Quer dizer, ele é um cara que tá lá há muito tempo. E veio pra cá e se encantou. Falou também que viveu momentos maravilhosos aqui no Brasil. O fã brasileiro é diferente. Por tudo isso, né? Eu acho que a própria dificuldade que a gente tem de encontrar com essas pessoas, a gente quer fazer aquilo valer a pena, né? A gente quer, além do próprio calor que a gente tem, né? De ser latino, acho, e tudo mais, tem essa carência também, né? É verdade, totalmente. Acho que essa questão que você colocou, isso se reflete não só no quadrinho, no game, mas que no entretenimento de maneira geral, né? É comum você ver relatos de músicos, enfim, de artistas e de bandas que quando vêm tocar aqui no Brasil, o cara acha que tá, tipo, num outro planeta, né? Porque o público acolhe de uma forma que o cara não tá acostumado. Ele literalmente vive esse momento rockstar, por mais consagrado que ele seja. As grandes bandas falam que a Argentina também é super forte, mas eu não vou ser eu a defender os argentinos aqui, né? Não, deixa eles lá. Deve ser, mas enfim, deixa eles lá. Olha só, Forlani, a gente teve um acontecimento nesse ano que transformou a vida de todos, na verdade, né? Até eu acho que é um movimento. Na história contemporânea, muito se fala que, viveu-se algo parecido durante as guerras. Eu acho que não, porque guerra era um evento que afetava, impactava, evidentemente que a todos, mas muito as nações que eram diretamente envolvidas nos conflitos. Hoje, absolutamente todo mundo no planeta tem uma história para dividir com as pessoas no futuro sobre o que está vivendo nesses últimos meses, né? Ela nos afetou como humanidade, que é a pandemia do Covid, né? E aí, em razão das restrições sociais, da gente não poder mais, enfim, ter eventos e coisas, e durante algum tempo isso deve acontecer, eu entendo que isso mudou significativamente, não só os planos de vocês, mas o formato, a maneira como vocês estavam enxergando para a realização do evento, que ia acontecer esse mês, não é? Esse ia agora em julho, não era? A CCXP desse ano? A CCXP é em dezembro. Esse é em dezembro, exato. Não vai rolar, por razões óbvias. Não vai rolar, digo, presencialmente, né? E eu queria que você me falasse como é que foi perceber isso, né? Como é que vocês avaliaram? Falei, nossa, não vai rolar. O que a gente vai fazer? E queria que você dividisse com o nosso público aí o que vai acontecer em dezembro efetivamente. O que vocês mudaram de programação e de formato para manter o evento de pé num novo formato? Quando tudo começou mais forte aqui no Brasil, eu lembro, dia 13 de março, isso, né, era uma sexta-feira 13, foi o dia do grande caos aqui. A gente teve reuniões lá no Omelete, e é lógico, a gente não imaginava, a gente tinha ouvido falar, né, já estava acompanhando Itália, Espanha e tudo mais, mas a gente não sabia da gravidade que isso ia chegar aqui. Acompanhávamos tudo ali como jornalistas e como pessoas, né? E a gente imaginava que tudo aquilo ia passar em 2, 3 meses, né? As curvas, as projeções que eram feitas, né? Eram meio que essas, né?
E agora a gente já tá aqui mais de 100 dias, quase 150 já, ainda em casa. E que bom, né, que alguns conseguem ficar em casa. A gente teve esse cuidado com as pessoas que trabalham com a gente, desde aquele momento, falar assim, olha, vamos lá, cada um da sua casa a partir de agora, quem não tem algum equipamento, uma cadeira decente, um computador, uma internet, enfim, te deu as condições para todo mundo conseguir continuar trabalhando de casa. E é uma preocupação muito parecida que a gente tem agora pro evento, né? Acho que a preocupação principal que a gente tem agora é com as pessoas que foram no evento todos os anos, ou estavam se programando para ir agora pela primeira vez, mas que a gente não quer expor ninguém a esse vírus nesse momento, né? Então a gente se preocupa inicialmente com a saúde, o bem-estar de todo mundo, e por isso que a gente tomou essa decisão de transformar a CCXP 2020 em CCXP Worlds. A gente não quis chamar de live, de digital, nem nada, porque é uma brincadeira que a gente faz, a gente já chama, né, a CCXP de mundo de todos os mundos. Então a ideia é realmente ser um evento global que tenha pessoas participando, estejam elas onde estiverem. Pode ser o cara do Capão Redondo, pode ser a pessoa que está em Beverly Hills. Todo mundo vai poder participar da CCXP esse ano, assistindo. A gente vai ter muita coisa diferente ali. A gente quer fazer mais do que apenas uma live, né? A gente quer realmente trazer aquela vibe, né? Eu não gosto tanto de usar palavras em inglês, mas aquela sensação que a gente tem quando tá andando pela CCXP de que a gente não tá sozinho no mundo. É engraçado quem já foi na CCXP, tem, por exemplo, os cosplayers, né? As pessoas que colocam as roupas dos seus personagens favoritos ali e tal. E daí você vê, de repente, um personagem andando ali na rua do evento, né? Assim, nossa, não acredito que esse cara tá usando uma roupa desse personagem que eu achava que era só eu que gostava, que conhecia. Isso é uma fonte de alegria tão grande, porque assim, você fica feliz porque você tá encontrando mais um cara que é tão fã daquele personagem quanto você. E o cara também vai ver a mesma coisa, né? O cosplayer também vai sentir a mesma coisa, porque ele fala assim, eu sabia que eu não tava sozinho nesse mundo. Então, esse tipo de pequena alegria é constante na CCXP. Eu falo muito que um momento que eu senti que a CCXP tinha dado certo foi quando eu vi mães e pais carregando seus filhos e filhas pelo evento no colo ou nos carrinhos, porque eu tenho 2 filhos também. E eu sei que eu só levo meus filhos num lugar que eu julgo que seja seguro. Então eu vi naquele momento ali que outros pais, mães, tios, padrinhos, né, também achavam isso. Achavam que aquele ambiente ali era totalmente seguro e que só ia fazer bem, porque todo mundo ali estava nessa mesma sensação, esse mesmo ambiente, sabe? De querer realmente fazer o bem. Eu tenho uma história bem interessante do nosso primeiro ano, que eu gosto bastante de lembrar, que foi quando acabou o evento, a gente teve uma reunião com os donos do pavilhão, né? Para ver as avarias causadas pelo público. Coisa normal, tipo, você... Na sua casa, né, você quebra alguma coisa de vez em quando e tal. Mesma coisa num evento desse tamanho. Lembrando que foram quase 100 mil pessoas naquele primeiro evento. E daí o pessoal lá do pavilhão falou assim, o que é esse povo que vocês trouxeram pra cá? Quem são essas pessoas? Porque a gente teve aqui um total de avarias que um evento 10 vezes menor do que o de vocês, de negócios, né, de B2B, os caras quebram mais o nosso pavilhão do que 100 mil pessoas que vocês colocaram aqui pra dentro. Quem é esse público de vocês que vem pra cá e é tão comportado e fica na fila, não reclama? E o lance da fila é até engraçado, né? Quando a gente anunciou recentemente que a gente ia fazer a CCXP Worlds, tinha gente brincando lá no chat, né? Nos comentários do Facebook e tal, do Twitter. Não, já tô indo pra fila, como que a gente vai fazer? Porque a fila, na verdade, é um momento de confraternização também. As pessoas fazem amizades na fila e já combinam pro ano que vem se encontrarem na fila para entrar no painel. Então é engraçado, assim, até nos perrengues, as pessoas conseguem tirar uma coisa positiva, né?
a gente não se orgulha de ter filas grandes, né? Tipo, não é uma coisa que a gente gostaria de evitar. Mas tem coisa que é fisicamente impossível, né? A gente tem que abrir numa hora, porque a gente tem que fazer manutenção, tem que fazer a limpeza do evento e tudo mais. A gente não consegue ficar, né, aberto direto. Então, infelizmente, as filas para entrar são uma realidade, né? Quem já foi numa CCXP sabe como realmente é legal estar ali dentro, sabe? Como isso realmente mexe com a gente que é fã daquilo ali. E é isso que a gente quer fazer agora, né, esse ano, de uma forma diferente também, né? Estão rolando aí as lives, seja das bandas, dos cantores sertanejos e tudo mais. A gente tá pensando, o que a gente vai fazer de diferente? Como que a gente vai criar, né, esse jeito que a gente já tá acostumado na CCXP num evento digital? Em breve teremos essas respostas aí, espero, né? Mas eu acho que o mais importante são as pessoas que estão envolvidas. E é lógico que vai estar todo mundo em segurança nas suas casas. E pessoal, o que vocês acharam do programa? Eu particularmente confesso que foi uma das entrevistas mais bacanas que eu pude gravar nos últimos tempos. Sobretudo porque é um tema muito legal, falar de cultura pop, falar de entretenimento, falar de nerdices e tecnologia sempre foi um assunto muito fácil para mim, que me é muito agradável, digamos assim. Então, queria mais uma vez agradecer ao Forlani pelo carinho e a gentileza de receber o nosso time aí para poder gravar, né? De aceitar o nosso convite para poder gravar. O Forlani é uma figura muito bacana, conhecido pela sua gentileza aí no meio digital. E eu queria convidar a nossa audiência para conhecer o Omelete, caso você ainda não conheça o site Omelete. É muito simples, né? É só procurar por Omelete no YouTube, enfim, nas redes oficiais, que lá você vai encontrar muito conteúdo bacana, muita coisa legal. E a minha ressalva aqui fica para esse olhar, digamos, de fato, de empreendedor, né? Que os meninos têm lá no grupo, porque eu acho importante ressaltar, a gente tem muito dessa coisa de, muitas vezes, entender que o brasileiro, por alguma razão, não consegue realizar coisas importantes, ou tudo que se faz fora é muito melhor do que o que a gente percebe e compra aqui dentro. E a CCXP é um evento que eu tive e tenho a oportunidade de participar desde a fundação, né? É um evento que eu sempre vou, e vou com a minha família, como o Forlani colocou. É um evento super tranquilo e seguro, e é um evento grandioso, no sentido de ser um evento muito bem sucedido, né? De colocar o Brasil no radar da indústria do entretenimento mundial. Como ele bem coloca na entrevista, é muito fácil você sair de Hollywood e ir para San Diego, mas pegar um voo e vir para o Brasil com no mínimo 12 horas não é fácil, não. E trazer artistas do quilate dos artistas que o festival trouxe nesses últimos anos é algo que a gente tem que valorizar, porque de fato é um evento muito interessante, muito bacana, e eu torço aqui para que a gente possa brevemente poder ter essas mesmas experiências que a gente teve ao longo desses anos fisicamente, né? Por hora, já que não é possível, que a gente consiga prestigiar virtualmente, digitalmente, na edição desse ano, que eu tenho certeza que também vai ser um sucesso. É isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, de acompanhar o nosso programa. Eu sempre recomendo a você, e peço, na verdade, a vocês para indicarem o nosso programa para os seus amigos. Então indique, espalhe a mensagem, passe a mensagem para frente. E assine o nosso feed lá em todos os agregadores de podcast, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, a gente está em todos esses. E é sempre muito bacana receber o feedback, a gente recorrentemente vem recebendo feedback positivos em relação ao programa. E também dê um review positivo, se possível, né? 5 estrelinhas lá, isso nos ajuda bastante a ranquear lá na Apple Podcast. Então, Transformação Digital CBN. Eu sou o Samuel Leite, em Twitter e Instagram, você me acompanha por lá também. E vai ser um prazer receber, enfim, seus feedbacks, seus inputs. E se você tem alguma história, se você tem alguma sugestão de conteúdo legal pra gente divulgar aqui no nosso programa, me procure pelo samuel@cbncampinas.com.br. Esse foi mais um episódio do Transformação Digital CBN. Eu sou o Samuel Leite, cuide dos seus e até a próxima.